Então, gente, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia das nossas lives sobre o aborto, contra o aborto. E ontem nós tratamos, foi tratado o tema do aborto com a visão da lei. Conversamos, com o Matheus, que é advogado. E hoje, o segundo dia, a gente vem tratar desse assunto com uma visão médica, com a visão da área da saúde. E para isso a gente convidou uma médica, a doutora Elisângela, conhecida como Lisa, e a gente vai iniciar então a nossa live. Vamos chamar aqui a doutora. Vamos ver se a gente consegue. Dá licença agora. Ah, conseguimos! Das técnicas. Boa noite, Lisa, tudo bem? Meu, Seja bem-vinda. você conhece? Obrigada, amigo. Adriano. Que bom, Lisa, é muito bom poder conversar com você. Já começo agradecendo, de antemão, em nome da oficina, o seu sim, você ter aceitado estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto que é tão importante, para todos nós, principalmente nós cristãos, para a gente trazer essa visão cristã sobre esse assunto tão importante, Então, queria que você começasse já se apresentando, fazer uma breve apresentação. Tá ótimo. Primeiro, um prazer enorme, estar aqui. O Adriano me fez o convite, A gente conversou, partilhou. E uma grande honra, gosto muito da oficina, a gente tem um laço de amizade há muito tempo. E então, me apresentar, para quem a gente está se vendo a primeira vez. Meu nome, na verdade, não é Elisa, Meu nome é Elisângela. Sou médica de formação, sou pediatra e faço parte da comunidade missionária da vida, Sou lá responsável por aquela comunidade maravilhosa. Então, estou aqui hoje a serviço da igreja, a serviço da medicina, a serviço da comunidade, para a gente conversar um pouco, esclarecer nossas ideias, tendo em vista a minha experiência como médica, e para a gente esclarecer e chegar juntos a uma conclusão que vale a pena a luta pela vida. Muito bom. Então, já para dar início, a esse assunto, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, contasse um pouco como é que esse assunto do aborto tem sido abordado, na comunidade médica. O que você tem escutado falar disso nesse meio? Qual é a opinião dos profissionais de saúde, em especial dos médicos, em relação ao aborto? Sim. Eu não posso dizer em nome de todos os médicos, Porque, na verdade, vai depender da orientação religiosa, das questões morais, das questões pessoais, daquilo que a pessoa tem como moral, como valores, enfim. Mas o que eu posso dizer é que a grande maioria, dos médicos, seja qual especialidade, tem escolhido, é contra o aborto. Porque foge daquilo que nós um dia juramos, No juramento de Hipócrates, que nós todos fizemos, que é preservar a vida, lutar pela vida, fazer o bem, E tratar, enfim, aquilo tudo que a gente faz, aquele juramento lindo no dia da nossa formatura. Então, grande parte dos médicos é contra, E posso dizer, em nome dos pediatras também, que a grande maioria dos pediatras também não concorda, com o aborto. Ah, Então, que bom, eu, Isso pra gente já é um ganho, é, eu não tenho dados para se informar de quantos por cento da profissão, dos médicos, eles estão a favor ou contra. Mas, em papos informais, ou até mesmo manifestações em rede social, a grande maioria é contra. Ah, que bom. Então, acho que para a gente É tratar desse claro, assunto. de cortar, Tem as questões também de indicações médicas em relação ao aborto, Mas aí é outra história. Mas o aborto, de algumas formas que têm sido abordados, a gente parte é contra.
Uhum. Ah, que bom. Então, para a gente começar, assim, de fato, falar sobre esse assunto, né, eu queria que você, com uma visão médica e uma visão dessa parte mais biológica, mais fisiológica, né, quando começa a vida? Eu vou falar como cristã, né? Como a Santa Mãe Igreja nos ensina, né? A vida começa na fecundação, né? E na união dos gametas. Desculpa que eu vou usar às vezes um pouco alguns termos técnicos, não vou entrar muito assim, porque senão fica chato. Mas na união dos gametas, quais são os gametas, né? Espermatozoide e óvulo. Quando funde, né? Quando o espermatozoide penetra o óvulo, ali começa a vida, né? E isso a igreja ensina e também a gente estuda isso no manual, né, de embriologia. Posso ler aqui um pedacinho? Pode, claro. Peraí, que eu salvei aqui. A gente aprende assim na faculdade. Peraí que eu vou usar aqui, ó. No manual Langman sobre embriologia, a gente aprende assim, lá está escrito assim. Uma vez que o espermatozoide ingressa no gameta feminino, os núcleos masculino e feminino entram em contato íntimo e replicam o seu DNA. Esta união gera uma nova célula chamada zigoto. Esta nova célula possui uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que lhe transmitiram a vida, e a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento, o qual, se não for interrompido, passará por cada um dos estágios evolutivos do ser vivo até a sua morte natural. Então, assim, a gente aprende a parte da biologia, que a vida começa na união dos gametas, né? E como eu achei interessante também, é o que está escrito, né? Uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que lhe transmitiram a vida. Então, aí o argumento, né? Desculpe que eu já fujo um pouquinho da tangente. Mas aí o argumento, meu corpo, minhas regras, não é parte do seu corpo. É É um uma nova material pessoa, né? diferente. Né? Então, também ali o argumento contrário, né? A fundamentação feminista do aborto, né? Sim, isso prova também que a visão da igreja não é uma visão isolada do que a embriologia, do que a medicina, do que a ciência explica, né? Isso é muito legal da gente unir essas duas ideias, né? Essas duas explicações. E a grande dificuldade da maioria das pessoas entenderem que a igreja não é retrógrada, né? A igreja é a maior instituição que promove caridade, que promove também pesquisa científica, né? Na Idade Média, grande parte das descobertas foram feitas por cientistas que eram frades, monges. Então, assim, a igreja não é contrária à ciência. A igreja não é retrógrada. A igreja defende os valores, a moral, o que é verdade, defende a vida. Então, o argumento também de algumas entidades abortistas e de alguns movimentos, né, é de que a igreja é retrógrada, a igreja é machista, a igreja é contra a evolução, contra a modernidade, nada disso, né? A igreja defende o princípio básico do direito à vida daquele, entre aspas, inocente que não tem quem lhe defenda, né? Naquele momento. Então, a igreja, nesse momento, é fundamental para levantar a voz e dizer não, não podemos permitir o assassinato dentro do útero, né? Uhum. E já falando um pouco, né, desse feto que está se formando, né, desse bebê, dessa nova vida, e também juntando o que tem acontecido, né, atualmente, dessa realidade que a gente está passando da votação do STF, né? Tem como você explicar um pouco com uma visão médica, né, com a visão que você tem da sua experiência, a diferença, né, de anencefalia, microcefalia, falar um pouco dessa questão das crianças anencéfalas, né, essa questão da votação. Explica um pouco para a gente, por favor. Antes de entrar nessa pergunta, só concluindo o anterior, que você perguntou, né, quando começa a vida? Para a Igreja Católica, né, e nós aprendemos lá na embriologia essa definição. Só que tem alguns cientistas que argumentam que começa em torno da oitava semana, por conta de ondas cerebrais, até a 20ª semana, onde começa a atividade cerebral, ou até mesmo com 24 semanas começa a vida, porque o bebê, então, começa a maturar algumas células pulmonares. Mas, né, só para que alguns vão argumentar com esse dado científico, né, médico, de que a
vida começa nesse momento. Mas não é. Em relação à anencefalia e microcefalia, né? Microcefalia é uma alteração do tamanho do perímetro cefálico. Por uma série de defeitos congênitos ou doenças, né, como a Zika, é o caso mais recente, né, que foi até polêmico, aquela questão da Zika que causava microcefalia. Então, assim, microcefalia é a alteração do tamanho do perímetro cefálico do bebê, né? E isso pode vir a ter um comprometimento do desenvolvimento neurológico. A criança com microcefalia pode ter um retardo e outras alterações também. A anencefalia é uma deficiência no desenvolvimento nas células no tubo neural, que vai ser o precursor do encéfalo, né? O tubo neural das estruturas encefálicas. Então, acontece um defeito ali nesse momento do período embrionário e que o cérebro ele não se desenvolve completamente. Algumas estruturas encefálicas têm um desenvolvimento rudimentar, mas essa é a grande diferença. O bebê microcéfalo ele tem todo o encéfalo desenvolvido, né? O encéfalo é o cérebro, né? Desenvolvido. Anencéfalo, né? Esse termo anencéfalo, né? Sem encéfalo, não é muito apropriado, porque ele tem ali algum resquício de tecido encefálico, mas ele vai ter uma deficiência grave, né? Um desenvolvimento grave neurológico. Em alguns bebês anencéfalos, eles só duram algumas horas de vida, outros eles duram dias, e tem casos descritos, né? Se a gente procurar lá no YouTube, a gente vai ver, tem casos descritos de bebês anencéfalos que vivem anos, né? Então, vai depender do grau de lesão dessas estruturas encefálicas. Então, cada caso é um caso específico, né? Mas, antigamente também a argumentação era que o bebê anencéfalo é um bebê que já nascia morto, nascia e morria. E isso não é verdade, né? Alguns vivem anos, como a gente tem provas. Então, esse era o argumento, e ainda é um argumento, né, fortemente usado, para que as mães tenham o direito de abordar esses bebês e já ter um sofrimento. É um sofrimento materno, né, um sofrimento para a família, que vai gestar um bebê durante 9 meses e que depois, em algumas horas, ele vai morrer, ou em alguns dias ele vai morrer, ou em alguns anos ele vai morrer. Mas eu te pergunto, né, e pergunto para quem está nos ouvindo, quem garante que teu filho que é saudável vai viver 15, 20 anos, 2 semanas, 5 semanas, 1 hora? Tudo pode acontecer. Ninguém sabe, né? Não é um argumento, né? Isso não pode ser um argumento usado. Claro, eu tenho 2 filhos, e graças a Deus eles são normais. Não deve ser fácil para uma família ter uma notícia, né, de que tem um bebê mal formado, que a grande chance dele morrer assim que nascer é grande. Só que para quem é mãe, um instinto materno, sabe, é uma coisa impressionante. É seu filho, né? O seu filho pode viver algumas horas ou alguns dias, enfim, é seu filho, né? Eu acho que o instinto natural da mulher é preservação. Só que eu entendo, né? Eu entendo que às vezes o desespero, a falta de informação, o medo de sofrer, né? Pode ser um argumento, né? Uma saída para essas mães, essa família, né? Que tem esse bebê. Não julgo, né? Não julgo quem tem essa situação, mas a gente tem que mostrar outro lado, né? Que é possível que seu filho viva alguns dias, alguns meses, é possível você ter alegrias com essa criança, né? Fizeram uma pergunta aqui, a Carol está perguntando se é possível que a mãe saiba que o bebê dela tem anencefalia ou microcefalia na gestação ou se só é possível saber depois do parto? Sim, em torno de 12 semanas de gestação você faz ultrassom que já dá para ver, né? Se ele tem desenvolvimento da calota craniana, se tem desenvolvimento do encéfalo. Depois, mais para frente, com algumas semanas de gestação também, o feto mais desenvolvido, você consegue fazer o ultrassom que a gente chama de ultrassom morfológico, onde você consegue ver todas as estruturas. Encéfalo, meninge, olho, rins, bexiga, as cavidades cardíacas, tudo pelo ultrassom a gente consegue ver. Então, hoje, o diagnóstico de anencefalia é feito no pré-natal, tá? É claro, se uma mulher não faz pré-natal, não fez nenhum exame, ela pode ser surpreendida com o bebê anencefalo, mas a grande maioria
que faz, pelo menos, o pré-natal, né? O básico já consegue ter esse diagnóstico no pré-natal, sim. Muito bom. Lisa, para uma mulher que tenta cometer o aborto ou que realmente cometeu, quais são as consequências físicas para essa mulher? O que pode acontecer com ela, na saúde dela, dentro desse quadro de aborto? É, é, é um grande, é uma grande questão, né? A mulher pode não sofrer nada, né? Ela pode tomar uma medicação e não ter grandes complicações físicas, né? E ela pode também ter complicações como perfuração uterina, hemorragias e também uma consequência a esterilização, ela pode perder o útero, né? Perder as estruturas onde você fecundado e gerado, né, o seu bebê, por outras gestações, né, futuramente. E até a morte, né? Ela pode fazer o que a gente chama de sepsis, uma infecção grave, por conta de um aborto clandestino, um aborto feito em casa. Isso pode acontecer. Então, as consequências podem ser quase praticamente nenhuma, pode ser leve, pode ser moderada e grave. Agora, sem falar do impacto psicológico, né? Tem um filme de 1 hora e pouquinho que é fácil de achar. Vai lá no YouTube e digita Blood Money. Blood Money. Se alguém já viu aí que esteja nos assistindo, pode escrever o nome, por favor, que eu não sei fazer essas coisas ao mesmo tempo. Tecnologia. Blood Money. Alguém, não sei se alguém escreveu. É um documentário sobre clínicas de aborto nos Estados Unidos e a fundamentação, a ideologia deles, a forma, e o que eles vão dizer lá com os dados dos Estados Unidos, né? A grande maioria do caso de morte entre mulheres negras nos Estados Unidos é por consequência de aborto. Né? E lá, né, essas clínicas são liberadas o aborto. Então você vê que mesmo sendo feito em clínicas, mesmo sendo feito em lugares, entre aspas, apropriados, existe uma chance de morte, né? Existe uma chance de perfuração de erro, né, de iatrogenia, que a gente chama. É um erro que acontece durante o procedimento. Uhum. Então, e fora as consequências psicológicas, né? A mulher que comete aborto, ela nunca mais é a mesma. Falando a verdade, né? É um assassinato, né? É um assassinato, porque é uma vida que já está no seu ventre que foi tirada. Então, ela não morreu naturalmente, não morreu de causas naturais, ela foi tirada. Então, é um assassinato. E lidar com isso não é fácil, né? E isso as indústrias do aborto não colocam os dados, né? Do impacto psicológico que a mulher tem e das consequências para o resto da vida da culpa que carrega pela morte de uma criança. Então, isso também é importante. Isso é muito sério, né? Muito importante. E a sanidade mental é algo que é, digamos assim, uma linha tênue, né? Uma vez que você perde, é bem complicado, né? Amanhã a gente vai tratar sobre essa parte psicológica, então já fica aí também o convite, né, para todo mundo assistir. Vai ser bem legal, né, a gente abordar essa parte. E falando das consequências para a mulher, mas e também para as consequências de um bebê que foi uma tentativa de aborto, mas que ele sobreviveu, né? A mulher tentou abortar, mas ele sobreviveu. Quais são as consequências físicas, né? E para a formação dele também, né? Fisiológica? O que pode acontecer com esse bebê? Tem uma pessoa que a grande maioria deve conhecer, que é o Tônio, né, da Jesus Menino, uma comunidade que acolhe crianças especiais. Grande parte dessas crianças que o Tônio acolhe e adota como filhos, eles têm um retardo mental, eles têm cegueira e algumas outras patologias decorrentes de uma tentativa de aborto. Então, ele melhor do que eu pode dizer, né? Mas vamos lá, vamos listar aqui. O bebê pode nascer com malformações graves, né? Malformações de membros, malformações até mesmo de estruturas cerebrais graves. Ele pode nascer cego, ele pode nascer com déficit, depois, mais tarde, evoluir com déficit de atenção, com dificuldade de aprendizado. Ele pode nascer sem algum membro, dependendo do tipo de medicação que a mãe usa.
né? Então, assim, e pode morrer, né? Pode, a consequência mais grave também, o bebê nascer muito prematuro, não tendo condições de sobrevida, né? E morrer. Uhum. As consequências do bebê são catastróficas também, né? Porque é, fora também que a gente acredita que grande parte da nossa vida a gente viveu um período dentro da barriga da nossa mãe, né? Então, os sentimentos, tudo aquilo que ela nutriu por nós dentro do nosso ventre, dentro do ventre dela, isso impacta na nossa vida intrauterina, né? Uhum. Então, o que isso também gera na psique de um bebê, pode ser até comentado amanhã aí, né? Como já O eu me sentimento de intrometendo, né? rejeição, né? É de um bebê que se sente rejeitado, que não se sente bem em nenhum lugar, não se sente acolhido em nenhum lugar, porque não foi gerado no amor, não foi gerado, né, desejando. Aí você pode até me dizer, poxa, então não é melhor que ele morra? Né? Se ele vai nascer assim, no meio assim, não é melhor então que tire logo? Mas, poxa, a gente tem tantas outras opções, não é, É Juliana? uma vida, né? A gravidez indesejada, talvez a pessoa não tenha condições financeiras, ou tenha sido fruto de um aborto, né? Que também deve ser uma situação muito complicada, muito complexa para a mulher. Só que a gente tem que pensar que é uma vida. E essa vida pode não estar sendo querida por você nesse momento e pelo seu companheiro. Mas ela pode ser desejada e querida e cuidada por uma outra pessoa. Sim. Então, a sugestão, né? Tenha o bebê, dê para alguém, dê para adoção, tem tanta gente Uhum. querendo, tantos casais, né, querendo tanto ter filhos e não consegue. Então, assim, não existem soluções, existem saídas, né? E que tem que ser conversado, tem que ser colocado realmente debatido, né? É. Ontem mesmo na live, né, sobre a visão da lei, né, o Matheus, advogado, ele trouxe informação de que foi até uma novidade, assim, para mim em particular, de que o número de famílias que desejam adotar é muito maior do que o número de crianças esperando adoção. Então, né, isso mostra o quanto as pessoas realmente desejam adotar uma criança, né, o quanto as famílias querem ter esse cuidado com o filho, né? Então, a adoção realmente é uma saída importante nesses casos, né? Não é um caso perdido, não é um caso sem solução, né? A adoção tá aí para Eu isso. também. Que bom, que ótimo. É, muito bom. Lisa, tem como você falar um pouco pra gente, assim, sobre uma questão, a questão dos interesses, né, dessas grandes redes que promovem o aborto, né? E acho que tem até um pouco a ver com essa live com essa série, né? Não sei se é uma série ou um filme que você indicou, né? Sobre esse interesse dessas redes, dessas indústrias que promovem o aborto, né? O interesse financeiro, isso também está relacionado com as questões éticas, né? Sem dúvida, né? A gente não pode inocentemente achar é uma indústria, né? Que massacra e que tenta, desculpe o termo que eu uso, enfiar a goela abaixo a ideia que seja liberado o aborto, que eles tenham somente uma intenção de ajudar uma pobre coitada de uma mulher que não tem como criar seu filho, né? Isso não é verdade. Existem interesses financeiros e econômicos, sim, né? E também existem interesses de ideologias nazistas. A fundadora, né, dessa, dessa rede de clínicas que promove o aborto nos Estados Unidos, pela história de vida dela, isso fica muito claro nesse filme, nesse documentário Blood Money, foi no interesse assim, né, criar uma raça pura, que foi mais ou menos perto da Segunda Guerra Mundial, de eugenia mesmo, de melhoria de raça. Então, assim, grande parte das clínicas de aborto, ainda hoje, dessa senhora, né, que ela já é falecida, mas continua a clínica, são em subúrbios e zonas de imigrantes nos Estados Unidos. Grande parte das clínicas, a maioria, são áreas pobres, né? Então, você vê ainda a intenção de controle de natalidade de afro-americanos e de pessoas, né, de outras, que não sejam americanos, né? Então, existe sim uma intenção, né, de criar uma raça pura. E fora o interesse financeiro, de vendas de órgãos de bebês, existe.
Padre Léo, falecido Padre Léo, né, que era da comunidade Betânia, também se alguém não conhece, procura no YouTube. Ele diz isso num livro e ele também fala abertamente sobre isso numa de suas pregações, que ele tem dados de indústrias de aborto que vendiam material, o resíduo que sobrava, né, dos fetos após o procedimento de aborto, para a indústria de cosméticos. Então, assim, a gente pode achar, meu Deus, que absurdo, é mentira desse padre, né? E ele ainda falava que ele colocou no livro, lá, eu não sei qual livro agora, mas procurando no YouTube a gente acha que tudo passa, né? Nas palestras do padre. Ele fala isso, que ele tem dados, se eu não me engano, europeus, dessa ligação da indústria cosmética com a indústria de aborto. Então, assim, gente, são muitos outros interesses escusos que tem por trás de tudo isso. E fora, né, a intenção diabólica mesmo. Nós somos católicos, apostólicos romanos e acreditamos, né, em tudo isso. Acreditamos, como nos ensina São Paulo, que estamos em luta não contra homens de carne, mas contra principados e potestades. Então, assim, não há dúvida de que existe uma influência diabólica, né, por trás de tudo isso. Para a destruição da vida, a destruição do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou aproveitar aqui para falar que quem quiser já deixar alguma pergunta, né, já pode ir mandando. E dentro dessa questão também, Lisa, dos interesses, tem a questão também das células-tronco, né, que têm sido utilizadas, né, mesmo as pessoas afirmando que as semanas recentes, né, da gestação não são vida, as pessoas querem usar essas células, né? Fala um pouquinho isso pra gente. Na verdade, quanto mais eu digo que a vida começa mais para frente e não no momento da fusão dos gametas, mais eu tenho autonomia e liberdade para usar essas células-tronco, né? Porque isso são células, né? São células-tronco embrionárias. E a igreja é contra, porque a igreja entende que já é uma vida. Então, eu não posso me utilizar dessa vida, né? Embora seja apenas talvez um aglomerado de células ainda, mas que no seu desenvolvimento vai se tornar um órgão, vai se tornar uma pessoa, né? Como nós lemos ali na definição do Langman. Então, assim, existe também uma pressão dessas indústrias para que seja dito que a vida começa só mais para frente, porque aí eu posso ter livre acesso nas células-tronco embrionárias. A igreja não é contra o uso de células-tronco, mas existem células-tronco de cordão umbilical. É claro, as células-tronco embrionárias têm um potencial muito maior, mas aí entra a moral católica, né? O bom Questão senso, ética, né? ética, né? Tudo isso. Elisa, eu queria já, né, se alguém tiver alguma pergunta, já vou procurar aqui, mas queria também que você deixasse, né, essa mensagem, e principalmente o papel da igreja, né, como defensora da vida, muito além de médica, você também é cristã, católica, né? Então, qual o papel da igreja, né, nessa defesa da vida? O papel da igreja é fundamental, né? Levantando a bandeira e não importa a crítica que receba, não importa se é chamada de retrógrada, se é chamada de contra a ciência, né? Não importa se levantem bandeiras, até calúnias em relação a isso, mas o papel da igreja é fundamental na defesa da vida. A igreja é uma entidade, digamos assim, né? Muito forte, né? Porque é mundial e tem um peso. Então, quando a igreja fala, né? É difícil contestar porque ela tem argumentos. Mas é interessante, que eu estava até lendo um dos artigos para estudar, né, e para falar melhor sobre o aborto hoje. Um dos artigos que eu li, uma médica que não tinha formação, pelo menos ela não descreveu, ela não tinha formação em bioética e nem em teologia. Ela foi descrevendo todo a questão de idade gestacional, enfim, tudo isso. E no final, ela concluiu com uma crítica contra a igreja, dizendo que a igreja era retrógrada. Ela não tinha propriedade alguma para dizer em relação a esse assunto. Ela poderia ter propriedade para dizer sobre outras coisas.
Mas em relação a acusar a igreja de ser contra a humanidade, não ser a favor das mulheres, isso é mentira, né? A igreja é fundamental. E nós, como cristãos de verdade, principalmente como católicos, apostólicos romanos, a gente tem que ir em defesa da vida. Se eu sou católico e eu aceito o aborto, e se eu voto em quem fala que é abortista, né, não quero entrar em questões partidárias, tá? Mas se eu voto a favor, se eu tenho falas e orientações abortistas, eu estou excomungado, né? Eu estou automaticamente excomungado, então isso é muito sério, né? É muito sério. A gente não pode, em momento nenhum, ir contra a vida, né? De forma alguma. A favor da vida sempre, da vida em qualquer dos seus estágios. A igreja fala isso. Inclusive, separei aqui, Catecismo da Igreja Católica, né? Quem tiver dúvida, no número 2270, são vários parágrafos, vários números, só a igreja fundamentando por que ela é contra o aborto, por que ela até hoje se posiciona e vai se posicionar até o último dia, quando Jesus voltar, contra o extermínio de bebês no ventre materno, seja qual for a argumentação, né? Baseada principalmente nesse versículo que está lá em Jeremias. Se você me permite, vou ler rapidinho. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Isso já é no Salmo, né? Então, a igreja é baseada nessa palavra. Claro que a Bíblia não é um livro de ciências, né? Mas a Bíblia norteia a moral, norteia como nós devemos nos comportar, né? E a sociedade de hoje está tão maluca, né? Os valores totalmente invertidos. E a gente tem que continuar firmes junto com a igreja, né? De que não, aborto não, em nenhuma hipótese, né? Ô Lisa, o Ângelo deixou uma pergunta aqui. Qual conselho você daria para que os casais cristãos possam dar testemunho a favor da vida? Tendo filhos. Tendo filhos, aqueles que não podem ter filhos, adotando, né? E promovendo. Existe um grupo que faz acompanhamento por telefone de gestantes que tem ideia, né, de aborto, e que se aquela pessoa realmente manifesta a vontade de não ficar com esse bebê depois do nascimento, eles ajudam, auxiliam o processo, né, de adoção, enfim. Sobretudo os casais que têm vida de oração, que têm vida sacramental, né? Isso é básico, né, do cristão, vida de oração e vida de sacramento. E isso naturalmente flui. Se eu tenho uma vida de oração de sacramento, eu vou ser aberto à vida, né? E principalmente isso. Eu e meu marido, a gente tenta viver assim. Nós temos 2 filhos, estamos abertos ao que Deus quer, né? Ai, Jesus! Mas estamos apenas ao que Deus quer de nós, né? E eu conheço tanta gente que tem muitos filhos, que hoje em dia é feio ter muito filho, né? É cafona, não é nada, é lindo, é lindo. A Trabalho, nossa senhora. A Carol deixou uma pergunta aqui. O que você acha que a igreja e a comunidade médica podem fazer para diminuir o desejo das mulheres de realizarem o aborto? Orientação, né? Orientação sobre tudo. Orientação. Se for uma malformação fetal, a igreja, com a sua parte de acolhida, com a sua parte de orientação, de espiritualidade, de encaminhar para umas entidades que possam ajudar essa menina. E a parte médica orientando. Olha, o seu bebê tem essa deformidade, tirando todas as dúvidas daquela família, né? E conscientizando aquela família de se aquele é viável, se aquele feto vai viver, se não vai viver, né? Enfim. E também orientando em questão as consequências do aborto, porque às vezes ela tem a inocência ou a falta de orientação, ou até mesmo a ignorância, de que não, eu só vou tirar o bebê e não vai me acontecer nada. Não, minha filha, né? Você vai ter consequências, sim.
físicas, psicológicas, né? Então, a igreja e a comunidade médica, sem dúvida, tem que trabalhar junto, né? Junto para ajudar essa pessoa. Porque se ela pensa no aborto, ela está desesperada, né? Se a mulher chega ao ponto de pensar no aborto, é porque ela realmente está numa situação complicada de sua vida, né? Então, a gente tem que ser misericordioso. Não julgar, mas ajudar, né? A Bárbara está perguntando aqui: o que argumentar diante da famosa frase "é questão de saúde pública"? Esse também é um argumento usado pela fundadora dessa clínica de aborto, né? Inicialmente ela usava isso, que é questão de saúde pública, de controle, né, de ter muitos filhos e como é que vai criar, enfim. Mas isso é uma falácia, né? Isso não existe, porque tantas pessoas têm muitos filhos e isso não compromete a qualidade de educação. Então, não é essa a grande desculpa. E, na verdade, assim, né, é ser aberto à vida, ter filho também com responsabilidade, né? Fazer um planejamento familiar, isso a igreja não é contra. A igreja não é contra os casais sentarem, conversarem, momento oportuno de terem filhos, viverem um método Billings, né? E programar a gestação. Não, a igreja não é contra isso. Mas esse argumento de que é um controle também, é uma questão de saúde pública, isso também é muito complexo, né? De aceitar essa argumentação. O que vale mais? Né? A vida, sobretudo. A Nívia perguntou: com quantas semanas já se ouve o coração do bebê, né? Já se escuta o coração do bebê? O coraçãozinho do bebê geralmente é a primeira estrutura que a gente percebe, né, no ultrassom. A gente antes do primeiro trimestre a gente já consegue ouvir, óbvio. Nas primeiras semanas de gestação, 12ª ali, pouquinho tempo, o bebê nem é diferenciado ainda mãozinha, bracinho, cabeça, mas já tem um coração rudimentar. E que não é dividido ainda em 4 cavidades, como o nosso, né, como um feto já desenvolvido perto do termo, com 38 semanas, é um coração rudimentar, mas já tem o movimento sístole, diástole, e você já consegue ouvir, né, e perceber no ultrassom, e é gostoso demais ouvir. Em torno de umas 12, 14 semanas, ainda consegue. Eu não estou Muito enganada. bom. Porque eu não sou radiologista, eu não sou obstetra, eu sou pediatra. Eu falo muito. Muito bom, Lisa. Queria te agradecer muito pela participação, pelo seu sim. Foi muito bom conversar com você. Você tinha me Agradeço. falado, desculpa te cortar, você tinha me falado Não, em pode falar. off dos tipos de aborto. Você quer que dê uma Sim. pincelada? Pode falar quais são os tipos de aborto, né? Existem vários tipos, né? Mas todos eles são muito cruéis. Um deles, né, quando o bebê. Vai depender também do tamanho do bebê, da idade gestacional. Se é um bebê muito grande, já não dá para usar alguns tipos de método, né? Tem que se adequar ao tamanho do feto. Geralmente, quando ele é muito pequenininho ainda, né, 12 semanas, 16 semanas, 8 semanas, geralmente se introduz um caninho cilíndrico no colo do útero que promove ali uma dilatação, né? E aí, por esse caninho, ele é conectado a um vácuo e é aspirado. Todo o conteúdo uterino, ali o feto, placenta, líquido amniótico, ele é aspirado, né, para esse recipiente. E geralmente, né, o bebê está vivo. Então ele é aspirado com o coraçãozinho batendo e ele é triturado. Essa é a forma, ele é triturado ainda vivo, né? E o que sobra, depois vocês podem procurar também no Google, tem vários vídeos e várias imagens. O que sobra digamos assim, uma pasta, né, cheia de pedaços de resíduos placentários, amnióticos, enfim. E às vezes, dependendo da idade estacional, dá para ver algumas estruturas ósseas pequenas, já uma parte da calota craniana, enfim. Outra forma de aborto, né? Introdução de comprimido no colo também vaginal, misoprostol, que a gente chama. E promove uma dilatação, então, né, o bebê é expulso.
ele pode também fazer medicação venosa que induz o parto. Então, ele é como se a mulher fosse entrar em trabalho de parto, só que com um feto muito pequeno. Existem também, dependendo do tamanho, pode fazer como se fosse uma microcesárea. Abre a barriga da mulher, tira o bebê, costura de novo, né? E também isso são métodos mais realizados em clínica. Só que tem aqueles métodos que são rudimentares, que são feitos em casa. Introdução de agulha de crochê, de tricô, que é maior, né? No colo do útero, só que isso é muito arriscado, porque perfura. A mulher e o bebê podem. Uso de medicação oral, né, que são abortivas, isso também. Geralmente não consegue abortar plenamente e nascem bebês mal formados, tudo que a gente já conversou. Outra forma também feita em clínica é a introdução faz uma injeção, né, uma aplicação de uma substância diferente do pH do bebê, uma substância mais salina, dentro da bolsa de líquido amniótico. E isso promove, né, em termos leigos, em termos, posso dizer assim, como se o bebê fosse totalmente queimado mesmo. Então, e aí promove a morte do bebê como se fosse uma queimadura química. Também é extremamente doloroso, né? E aí alguns podem dizer, mas ele não tem ainda estrutura neurológica, terminações nervosas, mas é vida, né? E se é vida, tem que ser respeitada. Assista esse filme, vale muito a pena, esse documentário, vale muito a pena. Muito bom, vou assistir. Mas é isso, Lisa. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma colocação? Fique à vontade. Primeiro, agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Agradecer a todos que nos acompanham aí, agradecer a minha comunidade também, comunidade missionária Água da Vida. Não posso deixar de vender meu peixe, né? Claro. Curtam também o nosso perfil aí no Instagram, Facebook. Assim que acabar essa pandemia, se Deus quiser, a gente tem nossas atividades na sede. Nossa sede fica ali em Bom Sucesso, na Estrada da Indústria 7760, se eu não me engano, porque eu sou muito esquecida. Mas é ali pertinho do Hotel Buriti, é fácil de achar. E assim que passa essa pandemia, a gente tem lá encontros, a gente tem adoração, Noite do Rei, tem nossos encontros também de 3 dias, é bem gostoso estar lá. Então todos sintam-se convidados, né? E agradecer imensamente, né, todo mundo da Oficina de Valores por ter lembrado de mim, por o carinho que sempre tem. Relação muito boa, graças a Deus, né? E contem comigo sempre que precisar. Não sei se esclareci, né? Não era também, acho que o objetivo fazer um tratado de aborto, né? Mas espero que tenha conseguido pensar um pouquinho mais. E, claro, acho que a intenção é provocar para que todo mundo vá e estude, leia, né? E tire as dúvidas. Então, sobretudo, né, a fonte do catecismo e as fontes, né, que a gente sabe que valem a pena. Sim. Pedir a oração de vocês, claro, sempre, né, pela minha profissão, pela minha família, pela comunidade. E dizer que Deus nos abençoe, que a Sagrada Família, né, nos abençoe. Maria José, botei aqui mas não deu para ver, né? Que Jesus, Maria e José nos acompanhem sempre, sempre intercedam para que o nosso coração seja aberto à vida, como eles foram, né? Eles foram abertos à vida, à proposta de paternidade oferecida por Deus a eles, né? Diferente do comum, né? Diferente do habitual, mas eles aceitaram. Então, isso que eu peço. A Deus e Muito obrigada, Lisa. Estamos juntos em oração, né? Obrigada pelos esclarecimentos, pelas respostas, pela disponibilidade, né? Agradeço em nome da oficina. Muito obrigada mesmo. Um beijo, boa noite para todo mundo. Foi ótimo. Agora tchau, tchau. Desligar, né? Pode. Pode. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.